Oiê, tudo bem com vocês? Eu sou Laura Marcelo, torcedora do Santos. Talvez você me conheça da arquibancada ou das redes sociais, mas hoje eu vim contar o outro lado da minha vida, que é o jornalismo. Me formei aí 4 anos dessa profissão maravilhosa que eu amo tanto, e hoje o que eu vim contar foi sobre a minha trajetória no TCC. O meu tema foi a influência da mídia segmentada na cobertura jornalística de futebol no Brasil. Vim contar um pouco desse tema, dos bastidores aí, de como foi defender e falar sobre isso. Mas vamos do começo. Prazer, Laura Delego Marcelo, geração 2002, natural de Botucatu, interior de São Paulo. Meus pais me tiveram muito novos, tive minha infância toda aí crescendo com meu avô santista roxo, então eu consegui juntar a comunicação, o esporte, o Santos, o futebol, tudo em jornalismo, né, pra seguir essa trajetória. Apesar de santista, eu queria trazer outro tópico. Por que você não faz seu TCC sobre o Santos? Mas eu queria trazer de outro problema que eu vi aí no meu dia a dia. Pra quem não sabe, eu trabalho no Diário do Peixe, que é uma mídia segmentada que faz essa cobertura completa de Santos. E eu via o GE, o UOL e outras mídias tradicionais fazendo isso, utilizando das mesmas linguagens e aspectos que eu utilizava no meu trabalho. E eu queria falar sobre isso. Veio os primeiros rascunhos, né, do meu TCC. A gente sempre pensa no tema, mas tem que pensar no problema. Então, a influência, os impactos da mídia segmentada, precisei ler bastante. Primeiro, a gente parte para essa revisão bibliográfica e depois é sentar a bunda na cadeira. Primeiro eu queria fazer uma reportagem hipermídia para realmente mostrar e provar que tem essa influência. Mas para isso eu precisei estudar, tive que passar por toda a evolução do web jornalismo, como que o jornalismo chegou na internet, quais são as passagens aí dele. Então tive que falar de toda essa evolução do jornalismo até chegar aí na palma da mão de vocês. Também falando sobre reportagem hipermídia, todos esses aspectos numa reportagem que tem a imagem, que tem o som, o áudio, né, o vídeo, enfim. E também precisei falar sobre o jornalismo segmentado. Mas para isso a gente tem o jornalismo especializado. A gente tem as editorias ali de um jornal, né, o esporte, o entretenimento. O jornalismo segmentado é algo próprio, é já a editoria ali dentro do jornalismo. Então, meu TCC teve 55 páginas discorrendo sobre o assunto em geral, até você nichar para o que você quer. E depois do jornalismo segmentado, falei de futebol, né? Tive que entrevistar muitas pessoas, tive que pegar esses documentos e tive que partir para a reportagem hipermídia que eu fiz ali no Reg Mag. A minha primeira página do produto foi contando sobre como os torcedores tinham essa ligação com o jornalismo esportivo, onde eles acompanhavam as notícias do clube, é pelas redes sociais, como? Você acompanha programas esportivos? Você acompanha as mídias segmentadas do seu clube? E depois o meu carro-chefe do meu produto, que foi a entrevista com o Diogo Corcho, Giovanni Martinelli, Mauro Betting, Rodrigo Vessoni, que fazem parte aí, né? A gente tem Meu Timão, o nosso palestra, Diário do Peixe, outro comunicador aí também. Então, falei também do projeto A Voz na Torcida do GE. Então o pessoal do GE me explicou ali, olha, a gente teve que criar isso porque a gente viu influencers de futebol também falando sobre futebol nas redes sociais. Então a gente tem um programa ali, né, com jornalistas e torcedores falando literalmente a voz da torcida. E depois dessa discussão aí com o carro-chefe, que foi essa entrevista com esses 4 comunicadores, né? E aí, a mídia segmentada vai crescer? Tem espaço? A mídia tradicional vai perder espaço? A Cazé TV é um exemplo muito claro disso, né? Pioneiro aí também no quesito transmissão, Copa do Mundo Feminina. Entrevistei a Anitta, né, que foi comentarista também. E na última página do meu produto deixei links de mídias segmentadas e também um site que direciona, olha, quero ver o que estava passando no UOL Sport em tal dia. Tá lá para vocês acompanharem também, interagirem. Esse foi meu produto, mas eu tive que depois ensaiar para depois defender e falar, olha, realmente a mídia segmentada influencia e impacta na mídia tradicional, por esses e esses motivos. Enfim, foi muito gostoso a experiência do TCC de poder falar sobre a mídia segmentada, que é um pouco do meu trabalho, do meu dia a dia e desses movimentos que eu via. Então, nas minhas considerações finais, eu falo, olha, realmente tem uma influência ali, né? A mídia tradicional agora tem utilizado esses aspectos. A mídia segmentada chega e faz diferente. Olha, tal jogador teve lesão. A gente da mídia segmentada vai lá e vai falar, olha, tal jogador com essa lesão perdeu, 50% desses jogos. Então, é um olhar diferente da mídia segmentada, é um olhar com carinho, um olhar não só do profissional masculino, que é sempre o mais falado aí nos clubes, né, mas do profissional feminino, das categorias de base masculina, base feminina, que é o que eu faço no meu trabalho no Diário do Peixe. Então, pude comprovar isso de maneira geral, né? Não só falando de Santos, mas falando sobre a importância da mídia segmentada
E se tratando no âmbito do futebol, né? A gente tem isso no âmbito do entretenimento, no âmbito político também, mas foi muito gostoso, eu não fiquei tão nervosa depois que eu comecei a falar. Antes de falar, dá aquele friozinho na barriga, mas depois foi muito gostoso aí apresentar, né? Tive aí 15 minutinhos no máximo para falar tanto da parte bibliográfica, da revisão ali, para apresentar meu produto também, então teve que ser bem rápido e eu sou muito comunicativa, mas e aí, vocês concordam com o meu tema? E para fechar, fiquem com o meu discurso no dia da formatura. Laura Teligo Marcelo, oradora da turma de jornalismo, para falar em nome de seus colegas. Magnífica reitora, professora doutora Climândia, Cristina de Oliveira, demais componentes da mesa, professores, formandos, pais e convidados. Bom dia. O sonho do jornalismo e da comunicação, a fase do vestibular, a expectativa pela formação, a primeira mensagem da coordenadora e o frio na barriga no primeiro dia de aula. A novidade interrompida por uma pandemia, a espera pelas aulas presenciais e algumas despedidas de colegas. Seguimos firme pelo sonho, retornamos com máscara, álcool, um novo mundo. O nervosismo com algumas disciplinas e a alegria de aprendizados novos. Mas nada supera o TCC. Os grupos da sala, dos meninos de esporte, das meninas de entretenimento e a novidade, os dos falantes, talvez pouca coisa tenha ficado, desde que pisamos no bloco L, na primeira aula ainda do Fábio, mas muito mudou em nós. Novas pessoas, experiências e até em qual ramo seguir. Difícil resumir o que passamos nesses 4 anos, mas quero que fique na memória os dias de apresentação com comes e bebes, as piadas na sala, os dias que tivemos contato com o estúdio, os dias que fomos bem na prova e o dia que o ciclo se fecha e o sonho se...